ouvir a voz do Salvador. Enquanto você acha aí para a gente ganhar tempo, eu tenho falado que a estrutura do texto de Tessalonicenses, dessa primeira carta, está baseada na gratidão, na alegria que o apóstolo Paulo tem de ver uma igreja que ele ajudou a iniciar, né? Foi usado pelo Espírito Santo de Deus aí como missionário para iniciar essa igreja. A alegria que ele está de receber os missionários que foram trabalhar lá, Timóteo e Silvano, e eles voltam com boas notícias desses irmãos. E especialmente no capítulo 1, o apóstolo Paulo recorda no versículo 3: recordando diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança no Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo está irradiante de alegria diante desses irmãos e faz um monte de elogios, diz que eles estão sendo exemplo para toda a Macedônia. Isso significava que eles estavam sendo exemplo para todo mundo, porque eles estavam influenciando um modo, uma maneira de ser igreja em todo o mundo. Disse que Tessalonicenses era uma cidade internacionalmente conhecida, porque passava uma estrada que ligava a Ásia à Europa, e era uma cidade de águas medicinais, de águas quentes, né? Então, na Grécia, Salônica, que é como é conhecido hoje, essa cidade de Tessalônica, é uma cidade de águas quentes e que as pessoas recorrem muito a lá por turismo. E aqui no capítulo 4, ele introduz então o seu assunto final. Ele começa a falar com os irmãos da igreja o seu último assunto. Então tem ainda o capítulo 4 e o capítulo 5, então tem bastante texto, mas ele começa dizendo: finalmente, irmãos. Parece meio estranho para a gente, né, ele colocar esse finalmente aqui, sendo que tem tanto texto aí na frente numa carta. Mas ele está falando assim: finalmente, irmãos, eu estou chegando no que eu queria falar para vocês. Vocês têm muitas coisas legais. Eu estou muito feliz de ouvir as notícias que eu tenho recebido de vocês, de ver a influência que vocês estão causando em outras igrejas do mundo. Mas agora eu tenho um assunto final para tratar com vocês. Vamos ler Tessalonicenses 4, a partir do versículo 1, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto a maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De certo, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. A primeira coisa que esse texto traz ao nosso coração é uma afirmação de que é possível viver e agradar a Deus. Uma pergunta natural do ser humano é: se Deus existe? Essa pergunta, ela faz parte da natureza humana. Deus criou o homem com essa pergunta, com esse vazio dentro dele. Será que Deus existe? E o homem fica automaticamente se repetindo essa pergunta. O crente, ele tem uma outra pergunta. A pergunta do crente
não é mais se Deus existe, porque o Espírito Santo de Deus mora dentro dele, age no coração dele, direciona a vida dele. Então a existência de Deus para ele já não precisa ser questionada. Agora, a pergunta para o crente é: qual é a vontade de Deus? E um crente sincero e fiel ao Senhor, ele vai se perguntar isso diversas vezes no dia, em diversas situações. Qual é a vontade de Deus em relação a essa decisão que eu tenho que tomar? Qual era a vontade de Deus em relação a essa atitude que eu tive? Será que era isso mesmo que era para eu fazer? Será que era para eu agir de maneira diferente? Eu falei uma coisa e agora eu estou achando que não era a vontade de Deus que eu falasse isso. Como é que eu procedo em relação à vontade de Deus? Esta é uma questão comum ao cristão: buscar saber qual é a vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está tratando aqui com os irmãos de Tessalônica é possível, primeiro, é possível viver a vontade de Deus. Segundo, é possível viver e agradar a Deus. Viver a vontade de Deus e agradá-lo. Está aí no versículo de número 1. E vocês estão fazendo isso muito bem. Ele está dizendo para os irmãos de Tessalônica: olha, é maravilhoso saber que vocês estão podendo viver e agradar a Deus. Vocês estão fazendo isso efetivamente. E o meu pedido para vocês é que vocês não parem, que vocês continuem. Eu sempre digo que um bom exemplo cristão, ele não é aquele exemplo de uma pessoa que hoje faz carinho na barba de Deus. Estou dizendo que Deus tem barba, né? Só uma metáfora aqui, né? Que hoje faz carinho na barba de Deus, mas amanhã está coçando o chifre do diabo. Não é isso que é um bom exemplo de cristão. Um bom exemplo de cristão é aquela pessoa que é estável na fé, que ela tem sempre uma constância de fé, ela não tem altos e baixos. Ela num dia está fazendo milagres e sobrenaturais, e no outro dia ela está vivendo um inferno, ou está criando um inferno na vida de outras pessoas. A pessoa que vive a vontade de Deus, ela tem uma constância de fé. Só que tem um detalhe: a constância de fé de quem vive a vontade de Deus e de quem está agradando a Deus nunca é estagnada. Nunca é estagnada, ela sempre é crescente. Sempre é crescente. Então, na vida cristã, nunca alguém pode chegar ao ponto de dizer assim: já recebi o suficiente de Deus, já tenho a plenitude do Espírito Santo, já tenho conhecimento bíblico suficiente, não preciso de mais nada. Nunca um cristão vai poder declarar isso, porque ele sempre tem mais para conhecer de Deus, e se ele tem uma vida cristã equilibrada, ele sempre vai estar crescendo na busca do conhecimento, da prática da vontade de Deus. Sempre tem algo a mais sobre Deus para nós conhecermos. E é isso que o apóstolo Paulo está falando, e assim: olha, eu quero que vocês continuem, que vocês possam progredir cada vez mais. Não parem de buscar, não parem de exercitar a fé de vocês, não fiquem estagnados, não fiquem parados, não fiquem neutralizados, nem se acomodem. Continuem avançando, continuem fazendo, continuem sendo bênção, continuem sendo instrumento nas mãos do Senhor, continuem abençoando outros povos, outras igrejas, outras nações, outros missionários. Continuem sendo instrumento de Deus. Nós estamos muito contentes, assim, como igreja local, pelo número de pessoas que se envolvem no trabalho no dia a dia. Nós vimos há poucos dias aqui o quanto de líderes de célula que vieram aqui na frente são pessoas que estão trabalhando. Hoje nós estávamos fazendo uma conta lá no Ministério Infantil, nós temos quase 60 pessoas trabalhando no Ministério Infantil, são 20 e poucos professores de escola dominical. Então nós temos um grupo muito grande de pessoas que estão trabalhando, mas não dá para a gente achar que está tudo bem, então eu vou ficar na minha. Já tem gente para trabalhar, eu vou ficar aqui de boa, porque eu não tenho tanta habilidade, eu não tenho tanto dom, então deixa os outros que têm habilidade lá fazer.
É abençoador para a nossa vida quando as pessoas dispõem do talento e da capacidade que têm para viver e agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, quando o Diego vem aqui e tocar o teclado, ele não é bonito como a Jéssica, mas toca e abençoa as nossas vidas. Quando a Natália vai lá tocar o violão, é uma bênção para as nossas vidas. Quando você dispõe daquilo que Deus tem dado para você, para abençoar o corpo de Cristo e para viver a vontade de Deus, você não só agrada o coração de Deus, mas você abençoa as pessoas que estão envolvidas no reino de Deus. E o apóstolo Paulo está falando assim: não parem, irmãos de Tessalônica, continuem progredindo na fé de vocês, continuem vivendo para Deus, continuem buscando agradar a Deus, continuem buscando viver de tal maneira que vocês continuem nessa progressão, nesse crescimento de fé, que o testemunho de vocês continue sendo um testemunho abençoador para outras vidas. Essa lição, ela precisa ser aplicada ao nosso coração. Não dá para a gente ficar estagnado na fé, não dá para nós nos acomodarmos, não dá para a gente parar e pensar bem assim: não, agora eu já tenho um cargo, eu já estou fazendo isso, aquilo. Deus sempre vai nos dar a oportunidade de fazer mais. E tem um texto na Bíblia que diz isso. O texto diz assim: se você é fiel na pequena coisa, Deus te colocará sobre uma maior. Se você é fiel sobre uma pequena responsabilidade, Deus vai te dar uma responsabilidade maior. E vai sendo automaticamente construído um exemplo cada vez mais firme, porque as pessoas verão você disponível. A igreja de Tessalônica é uma igreja exemplar. E o apóstolo Paulo está falando assim: não estagnem a vida de vocês, continuem progredindo, não se contentem com o que vocês já receberam, com o que vocês já estão vivendo, continuem nessa caminhada. E ele diz assim no versículo 2: pois estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Agora o apóstolo Paulo fala assim: olha, eu estive aí com vocês, falei um monte de coisa para vocês. Timóteo e Silvano foram aí, ficaram com vocês e repetiram várias das coisas que eu falei. Aqui nesta carta eu já repeti um monte de instruções que eu dei anteriormente para vocês. É preciso que vocês não se esqueçam, é preciso que vocês tragam à memória, é preciso que vocês sejam íntegros, inteiros em relação às instruções que já foram dadas para vocês, que vocês vivam aquilo para o qual o Senhor vos chamou. E aí o apóstolo entra no que ele queria trabalhar mesmo em relação ao que precisava ser tratado lá com os irmãos. No versículo 3 ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O apóstolo Paulo, ele fala isso para os irmãos de Tessalônica porque ele sabe o que ele estava vivendo, o que a igreja estava vivendo naquele contexto. Tessalônica tinha muitas religiões que se encontravam lá, então sofria a influência de todo mundo. Primeiro eles eram gregos, mas estavam sendo dominados por Roma. Tinha países e nações que passavam por ali por conta dessa estrada, então a influência era muito forte de outras religiões. E nessa época havia uma banalidade enorme a respeito da sexualidade. Não existia limites, não existia princípios absolutos a respeito da sexualidade. Nas grandes cidades, e Tessalônica era uma cidade enorme, de 400 mil habitantes, nas grandes cidades a promiscuidade corria solta, inclusive por conta de algumas religiões que inseriam a promiscuidade, a prostituição nos seus cultos até, na sua prática cultica. E aí o apóstolo Paulo está falando assim: não, nós somos diferentes, nós somos chamados para a santificação. A palavra prostituição que é usada nesse texto aqui vem de porneia,
que significa prostituição. E o apóstolo Paulo está falando para os irmãos, Deus não nos chamou para a impureza, Deus nos chamou para a pureza. Então não dá para nós vivermos da mesma maneira que as outras religiões vivem. Não dá para nós vivermos debaixo da cultura dos gregos. Não dá para nós vivermos debaixo da cultura dos romanos. Nós temos uma nova cultura, nós temos uma nova natureza, nós temos uma nova vontade. Precisamos viver de acordo com essa vontade. Qual é a vontade? A vontade de Deus. E uma característica da vontade de Deus é a pureza, é a santificação. Que vocês vivam na santificação. O apóstolo está falando, não pensem em vender os princípios do cristianismo, não pensem em trocar as instruções que vocês receberam para aproveitar desse tipo de cultura que o povo daí dessa cidade está acostumado. Agora vocês têm uma nova natureza, vivam essa nova natureza, busquem essa nova natureza, busquem a santificação. Santificação vem de uma palavra hebraica que é kadosh, que significa separado. A gente aprende isso na escola dominical, né? Quando é criança, adolescente. Kadosh significa separado, santo significa separado, mas não é só separado do pecado. E o apóstolo Paulo está tratando isso aqui. Viver a vontade de Deus não é apenas ficar longe do pecado, mas é se aproximar de Deus, é se aproximar da santidade, é se aproximar da pureza. Então é uma estrada que ela é dupla. Ao mesmo tempo que eu me afasto do pecado, eu preciso ter atitudes e atos que me levam para mais perto de Deus. Essa é a atitude da santificação. E aí, para os solteiros, a Bíblia instrui, e aqui inclusive nesse texto diz que não é para a gente viver com desejo de lascívia, no versículo 5 diz. Não é para a gente ficar desejando coisa ou alimentando desejos que nós não vamos poder suprir. Lá um pouco mais embaixo, ele fala sobre defraudação, no versículo de número 6, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude. Sabe o que é defraudação? Para mim, o melhor exemplo de defraudação é o que o Kiko faz com Chaves. Eu tenho pirulito, mas não te dou. Esse papel de defraudação não é algo agradável a Deus, e nós precisamos aprender a viver isso. Especialmente os solteiros precisam aprender a viver isso. Precisamos aprender a viver de tal forma a não ficar defraudando outras pessoas e nem a nós mesmos. Aprender a se guardar em santidade, aprender a se guardar em pureza, aprender a guardar o nosso corpo. O que eu posso estar falando aqui é do físico mesmo. Se guardar em santidade para agradar a Deus, para viver de tal forma que Deus se agrade, para viver a vontade de Deus, se guardar de maneira pura. O outro aspecto, agora para os casais. Para o casado, a Bíblia nos instrui de uma maneira meio estranha para a nossa geração hoje. A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido, e que o corpo do marido pertence à mulher. Às vezes a gente interpreta isso como uma posse de um material, de um bem, de uma cadeira, alguma coisa assim. E nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso, porque o casamento, ele precisa ser um instrumento para nos ajudar nessa caminhada de santificação. O casamento precisa ser um instrumento para nos ajudar a viver a vontade de Deus. O casamento precisa ser um instrumento que promova purificação no nosso coração, na nossa vida, e não a pornografia, a porneia ou qualquer outra coisa. Aí o casado precisa tomar cuidado com duas coisas. É óbvio que eu não vou viver uma vida absolutamente envolvida e mergulhada na sexualidade
e abusar disso, porque a Bíblia diz que o corpo da minha esposa é meu, me pertence, e pronto. Eu não preciso mais nem conquistar, nem nada disso. Também é óbvio o contrário, que à medida em que o cônjuge não é suprido sexualmente, ele está mais exposto. Nós precisamos tomar cuidado com essas duas coisas: suprir as necessidades sexuais do cônjuge e não lidar com o sexo apenas como uma obrigação. Tem que ser uma conquista, mas tem que ser uma entrega também. Não pode ser só um abuso, um avanço, uma possessão. Precisa ser uma entrega, mas precisa ser uma conquista. E aí nós precisamos ser bons exemplos nisso. E a Bíblia nos instrui a isso. Não deixe o seu cônjuge à mercê do pecado. Ajude-o na busca da santidade. Ajude-o na busca de viver o propósito de Deus e de agradar a Deus. O casamento precisa ser um instrumento para isso. Nós precisamos ser bom exemplo nisso, especialmente numa sociedade que é tão corrompida a respeito da sexualidade. Nós precisamos olhar para a nossa vida e pensar assim: eu estou ajudando? Será que eu estou ajudando o meu cônjuge a ser mais santo, a pensar menos em outras coisas, a se envolver menos com outras coisas e ter a pureza, ter a sua vida sexual de tal forma que agrade a Deus? Eu estou sendo um promotor de santidade, de santificação na minha casa, através da minha atitude, ou eu estou sendo um promotor de exposição? Estou expondo o meu cônjuge a coisas que não precisaria. Nós precisamos tratar disso nas nossas vidas. Precisamos tratar disso na nossa casa, porque o casamento foi feito para nos abençoar. Adão estava sozinho lá no jardim. E Deus olhou para ele e falou assim: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. O solteiro sabe mesmo, né, que não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Se a vida de casado é difícil, imagina a vida do solteiro. É complicado. Porque na vida do casal você tem alguém que pode te ajudar a levantar. A Bíblia ensina isso. Tem alguém que te aquece, tem alguém que te ajuda. Essa ajuda, ela precisa ser visualizada também como uma ajuda em busca da santificação. Não defraude. Não ofereça aquilo que você não pode dar. Mas também não reprima aquilo que você já pode dar. Às vezes a gente tem essa inversão de valores, né? O que não é casado quer aproveitar da vida sexual, e o que é casado fica reprimindo. É casado, aproveite isso, e aproveite isso para a glorificação do nome do Senhor. Viva isso de tal forma que Deus se agrade de vocês, que se agrade da vida de vocês. O apóstolo Paulo está sendo bem direto nesse assunto. Na realidade, quando ele coloca aquele finalmente lá no início do capítulo, ele está dizendo: irmãos, eu quero tratar um assunto com vocês que é delicado, mas que precisa ser tratado. Vocês estão cercados por um contexto sexual de promiscuidade. Deus nos chama para sermos separados, para sermos santos. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí ele parte para encerrar esse parágrafo no versículo de número 7, dizendo assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos deu o seu Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Então você está entendendo. Você está entendendo o que Deus está te falando. Se você é solteiro, você já entendeu o que Deus está te falando. Se você é casado, você também já entendeu o que Deus está falando. É constrangedor.
É constrangedor ser confrontado por uma pessoa a respeito da nossa vida sexual, se a gente está tudo bem ou não. Mas é mais constrangedor ser confrontado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo próprio Senhor. E é isso que o Senhor está fazendo conosco. É isso que o Senhor está fazendo aqui com essa igreja. Gente, não dá para a gente viver a nossa vida sexual como uma porneia. Nós precisamos viver na santificação. Essa instrução serve para o casado, essa instrução serve para o solteiro. Que beleza! Vocês são uma igreja maravilhosa. A abnegação do amor de vocês, a fé de vocês, o trabalho de vocês é algo extraordinário. A maneira como vocês estão sendo exemplo para o mundo. Mas cuidado, porque vocês podem estar falhando em algo básico: a vontade de Deus. Já parou para pensar que às vezes a gente pode estar sendo um instrumento não de Deus, mas de Satanás, na vida das pessoas que estão mais próximas de nós? Já parou para pensar que nós podemos estar empurrando outras pessoas para a promiscuidade? Já pensou para parar que quando nós não cuidamos da nossa sexualidade como solteiros, nós estamos contaminando o corpo de Cristo? Porque se eu estou contaminado e eu faço parte do corpo, o corpo está com problema. Se o meu casamento está com problemas nessa área e eu fico ou usando de maneira abusiva, forçada, ou retraindo aquilo que eu deveria oferecer, que eu deveria entregar como uma conquista, e eu fico me reprimindo em relação a isso, o corpo está com problema. Nós precisamos aprender a tratar disso. E eu acho maravilhoso que a palavra de Deus trabalha isso no nosso coração. E aí Deus olha para Adão e diz assim: não é bom que ele esteja só. Eu vou fazer um auxiliador. E Eva vem para auxiliar, para ajudar no propósito de Deus, no propósito de que eles vivessem em intimidade com Deus, no propósito de que eles vivessem para agradar a Deus, no propósito de que eles vivessem para a glória de Deus. Nós temos várias pessoas aqui da igreja que vão casar esse ano, e algumas que vão casar daqui a pouquinho. Isso é bênção. Mas nós precisamos ver o casamento como um instrumento de Deus para levar a outra pessoa mais perto do Senhor, para levar a outra pessoa a viver a intimidade com Deus, a viver dos planos do Senhor. E a grande pergunta para nós essa noite é: de maneira prática, como é que está a minha vida com Deus? Eu estou agradando ao Senhor? Eu estou desagradando? Eu estou vivendo pureza ou estou vivendo impureza? Eu estou auxiliando o meu cônjuge, o corpo de Cristo, nessa caminhada de pureza, ou estou dificultando? Essa é a pergunta. Queria que você baixasse sua cabeça e tivesse um tempo de oração com o Senhor.